Sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito Até que Me Mostrem Artigos. Eu sou a professora Fabiana Padovez e estou aqui para te apresentar mais um estudo relacionado à saúde capilar. Na minha humilde opinião, uma das maiores dificuldades de tricologistas e terapeutas capilares é saber avaliar corretamente os achados da tricoscopia. Nós preenchemos a ficha de avaliação, fazemos a análise clínica e muitas vezes, durante a análise com o vídeo dermatoscópio, nós damos aquela enroscada. E eu li recentemente um artigo que é uma verdadeira aula sobre a tricoscopia da alopecia areata, e eu trouxe exatamente esse artigo para compartilhar com vocês. Vou apresentar aqui, ó, pôr minha tela no ar, para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Então vamos lá. O título desse artigo é Tricoscopia na alopecia areata, uma atualização, e ele foi publicado no The Journal of Dermatology em 2018. Vou começar fazendo uma breve apresentação sobre a alopecia areata. Esses dados não estão nesse artigo, mas como aqui no canal nós temos pessoas mais entendidas de terapia capilar, outras menos entendidas, acho que cabe essa explicação e é algo bem rapidinho. Alopecia areata é uma perda capilar de caráter autoimune. Nós acreditamos que, por algum motivo, o nosso sistema de defesa deixe de reconhecer os nossos fios de cabelo e os linfócitos começam a atacar essa haste capilar, gerando uma queda de cabelo abrupta, que geralmente tem esse formato que vocês estão vendo aqui na tela. São lesões ovaladas ou arredondadas, totalmente sem cabelos. E essa queda acontece do dia para a noite. Ela geralmente começa pequenininha e vai se desenvolvendo. E várias lesões podem ir se formando e se juntando, gerando áreas alopécicas de diferentes extensões. Não tem preferência por nem homens nem mulheres, atinge ambos os sexos, também não tem preferência por faixa etária, pode atingir crianças, jovens, adultos e idosos. E a coisa mais chata da areata é que a evolução é imprevisível. Isso quer dizer que mesmo sem nenhum tratamento, essa lesão pode fechar sozinha e às vezes nós estamos ofertando o melhor tratamento do mundo e essas lesões continuam a se desenvolver. Por isso, uma avaliação certeira e precoce é fundamental para que a gente possa esclarecer o cliente sobre a sua condição e tentar ofertar o melhor tratamento possível. Agora, voltando aqui, né, já para o artigo, o que ele traz? Que o diagnóstico da alopecia areata geralmente é baseado em manifestações clínicas. O que isso quer dizer? Eu recebo um cliente, vejo esse tipo de lesão, normalmente eu não tenho dúvidas de que se trata de uma alopecia areata. Contudo, existem outras alterações que têm sinais clínicos muito parecidos com o da areata. A tinea capitis, por exemplo, que é uma contaminação do couro cabeludo, é uma micose de couro cabeludo. A tricotilomania, que é quando as pessoas têm o hábito de arrancar os próprios fios de cabelo. Se você se interessar por esse assunto, temos acho que mais do que um vídeo aqui no nosso canal sobre esse assunto, e a alopecia por tração, que geralmente é desencadeada pelo peso de alongamentos, de dreads, de penteados muito presos. E nesses casos, onde nós temos dúvidas de qual é o tipo de queda capilar que está se desenvolvendo ali naquela região, a tricoscopia, que é a análise com esse equipamento chamado videodermatoscópio, se mostra uma técnica bem eficiente por ser rápida, não invasiva e de fácil execução, ajudando a identificar aí alguns detalhes e estabelecer um diagnóstico correto. E esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é uma revisão bibliográfica
os autores leram e analisaram 30 artigos abordando esse assunto, a tricoscopia na alopecia areata, e o que eles observaram? Que nesses artigos, os achados tricoscópicos mais recentemente relatados pelos outros autores eram os yellow dots, a presença de pelos velos, os black dots, os cabelos fraturados, os fios em ponto de exclamação. Se você não sabe do que eu estou falando, calma, eu vou mostrar imagens de todos esses achados. Na literatura, menos frequentemente fala-se de cabelos em cone e raramente a literatura aborda os pelos em crescimento vertical, o circle hair e as constrições de polpincos. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma dessas alterações que podem ser visualizadas no vídeo dermatoscópico e que ajudariam no diagnóstico da alopecia areata. A primeira de todas são os yellow dots. E antes de fazer a descrição, eu resolvi colocar uma imagem para quando eu for dar os detalhes, ficar mais fácil de vocês fazerem a associação. Yellow dots são esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui nós temos um yellow dot, aqui, 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 aqui. Isso que é o tal do yellow dot. O que é isso, né? Dot quer dizer ponto e yellow, amarelo. Então, são pontos amarelados que se desenvolvem aonde? Aqui, ó, na saída do ósteo folicular. E nada mais é do que um acúmulo de sebo, ou então de queratina, ou de sebo e queratina. E eu coloquei essa imagem aqui do lado, que também não faz parte desse artigo, só para deixar mais clara essa explicação. Bom, toda a parte interna aqui do folículo piloso é composta por queratina. E essa queratina está se renovando, ela se descama, como acontece aqui na superfície da pele. E essa queratina morta vai saindo aqui por esse orifício chamado ósteo. E vale lembrar que o folículo é pilo, tem a parte pilosa, e sebáceo, tem a glândula secretora de sebo bem aqui do lado. E, por mais que esse fio de cabelo muitas vezes se desprenda e caia em vários tipos de alopecias, e até mesmo na troca normal do cabelo, essa glândula sebácea, ela não se desprende junto com esse fio, e ela continua secretando sebo. Esse sebo vai sair aqui, ó, por esse orifício, pelo ósteo. Num primeiro momento, o sebo é transparente, mas se nós deixarmos esse sebo sem ser removido por 2 ou 3 dias, pela ação do oxigênio ambiente, nós vamos ter a oxidação desse material e de transparente ele se torna amarelo. Agora, né? Esses pontos geralmente se tornam visíveis onde nós não temos o pelo, ou então onde esses pelos estão miniaturizados, ou então onde eu tenho pelos cadavéricos, ou então distróficos. Na alopecia areata, nós vamos observar uma grande quantidade desses yellow dots. Esse achado tricoscópico geralmente está associado a doenças inativas, pessoas que perderam o cabelo, ele não voltou. Então, nessas pessoas que têm essas lesões que já estão ali formadas há muito tempo sem que haja a repilação, nós vamos encontrar esses yellow dots. Agora, yellow dot não é um achado exclusivo da alopecia areata, né? Vale lembrar que, se você já estudou um pouquinho de terapia capilar, você sabe que em outras alterações, aliás, em quase todas as quedas capilares, nós conseguiríamos enxergar esse achado. Então, ele não é exclusivo da areata, mas está presente na areata também. Agora, existem alguns limitantes para nós observarmos esse achado. Peles escuras ou amarelas, como acontece no caso de orientais, hábitos de higiene. Quando nós lavamos, nós removemos esse sebo acumulado. Acúmulo de produtos cosméticos oleosos no couro cabeludo também dificultam essa visualização. A qualidade do aparelho. Em crianças, nós não conseguimos ver esse achado.
antes da adolescência, as crianças não produzem sebo, consequentemente, não formam esse yellow dot. Outra coisa muito associada à alopecia areata são os black dots. O que é isso? São esses pontinhos pretos que lembram até comedões, como esses que se desenvolvem no nariz, que nada mais são do que pelos que foram quebrados ou destruídos ali na altura do couro cabeludo. O sistema de defesa começa a atacar a haste ainda dentro do folículo, dentro da pele, fratura esse pelo, e o que vocês estão vendo sendo emergido aí na superfície é exatamente esse fragmento. Isso é um indicativo de que a areata está ativa, os linfócitos estão atacando esse fio de cabelo. E muitas pessoas acham que esse é um cabelo em repilação, que já está nascendo. Como que você diferencia? Pelo formato, principalmente, ele tem essa pontinha bem reta, e se você puxar com uma pinça, esse é um fio que se desprende com muita facilidade. Se fosse um fio de repilação, a ponta seria mais afinada e ele é bem aderido ao couro cabeludo, você não arrancaria, a não ser que praticasse muita tração. Mas esses black dots também não são achados exclusivos da areata. Tricotilomania também pode desenvolver black dots, as pessoas fraturam o pelo no momento de arrancar. A tinea capitis, os micro-organismos comem essa haste capilar, deixando só esse toquinho. Doenças que são as alopecias cicatriciais primárias, como é o caso da celulite dissecante, lúpus eritematoso, discoide, o líquen plano pilar e o eflúvio anágeno, que é a queda de cabelo pós-quimioterapia, também podem ter esse tipo de achado. Outra coisa que pode estar presente nos quadros de alopecia areata são os cabelos em ponto de exclamação. São cabelos fraturados, que têm diferentes espessuras, então aqui ele é grosso, depois ele se torna fininho, lembrando um ponto de exclamação. Alguns autores falam que isso não parece de forma alguma um ponto de exclamação e preferem usar o termo afunilamento. Predominam na forma ativa da alopecia areata, e esse sim é um achado bem específico desse tipo de alteração. Apesar de que no eflúvio anágeno, na tricotilomania e na tinea capitis, nós também podemos encontrar essas visualizações na tricoscopia. Outra alteração, fios cônicos, eles também têm esse formato de ponto de exclamação ou afilado, como alguns autores preferem, mas ele não está fraturado, ó. Essa haste está inteira. Esses fios nós vamos encontrar no perímetro dessa lesão, na redondeza. Então, aqui está a área acometida, nós vamos encontrar nessas bordas. Isso acontece principalmente nos estágios mais iniciais da areata, e é um indicativo de que os pontos pretos, os black dots e os pelos em ponto de exclamação já estão chegando aí, né? Além da areata, nós podemos ver esse tipo de visualização na tricotilomania, em pessoas com estados de deficiência nutricional, desnutridas, depois de perdas de sangue muito importantes, e em processos onde houve intoxicação crônica. Um outro achado, cabelos quebrados, tem essas fraturas todas irregulares aqui, essas hastes foram mal formadas porque dentro do folículo nós temos um processo inflamatório que está prejudicando a formação correta dessa queratina. Nós vamos ver isso principalmente em pacientes que ainda estão com alopecia areata em atividade, isso quer dizer que ela está evoluindo, e esse é um achado fortemente associado à alopecia areata, mas, de novo, nós poderíamos encontrar isso em pacientes com tricotilomania, tinea capitis, alopecia por tração, as alopecias cicatriciais primárias e até mesmo no eflúvio telógeno e na alopecia androgenética. Outro achado, os pelos velos, que são esses pelos fininhos, curtinhos, despigmentados. Nós vamos achar esses pelos mais frequentemente em alopecias areatas crônicas, são aquelas de longa duração,
do que as agudas, onde a lesão surge e depois de um tempo repila espontaneamente ou sob tratamento. E lembrem-se que é normal nós termos uma pequena quantidade de pelos velos, mesmo em cabelos, em couros cabeludos saudáveis, em torno de 10%. Para cada 9 fios grossos, que nós chamamos de terminais, é normal nós encontrarmos 1 ou 2 fios afinados, que são esses velos. Só que na areata, no estado crônico, nós vamos encontrar uma quantidade muito grande desses fios afinados. E lembrando que isso também não é uma característica exclusiva da areata, várias alterações podem cursar com esse tipo de manifestação, em especial a alopecia androgenética. Cabelos em crescimento vertical. Isso é um ótimo sinal. Isso quer dizer que eu tenho pelos novos, saudáveis, que estão crescendo ali bem retinhos e estão repilando a área que até então estava acometida pela alopecia areata. Outras alopecias, quando em repilação, desenvolvem esse mesmo sinal. Só que ao invés de serem tão concentrados esses pelos, eles costumam ser mais distribuídos. Nós vemos isso no eflúvio telógeno agudo, na tricotilomania, na tinea capitis e também na alopecia triangular temporal. Os pigtail quer dizer rabinho de porco, também chamamos de circle hair. São cabelos bem curtinhos e encaracolados, com as pontinhas mais finas. Nós só começamos a visualizar essa deformação na haste depois de algumas semanas do início da alopecia areata. E além de se desenvolver na areata que nós estamos estudando, nós poderíamos ver cabelos com essa configuração na quimioterapia, na tinea capitis, na tricotilomania e nas alopecias cicatriciais. E aqui, as constrições de polpíncos. São cabelos com aspecto de rosário. Eles são mais finos e depois mais grossos, mais finos e depois mais grossos. Por que isso acontece? Como o sistema de defesa está atacando o folículo piloso na areata, isso gera um processo inflamatório dentro do folículo. E, com isso, todas as atividades desse folículo ficam prejudicadas. Atividade metabólica e os processos de mitose acontecem de forma irregular e a formação dessa haste passa por essas alterações. Em alguns momentos, eu tenho uma formação de uma haste com melhor qualidade e depois essa haste perde um pouco dessa estrutura. Na quimioterapia e nas alopecias cicatriciais, em deficiências nutricionais, nós também poderíamos encontrar essas visualizações. Aqui, uma imagem, uma tricoscopia, onde nós temos aí várias dessas manifestações sendo visualizadas de uma única vez, black dot, yellow dot, circle hair, cabelos em ponto de exclamação e cabelos quebrados. E aqui, os autores terminam fazendo um resumo do que nós normalmente encontramos em quadros de alopecia areata ativa, aquela onde as placas estão aumentando cada vez mais, os cabelos caindo, e o que nós costumamos encontrar na areata em remissão, quando ou essa alopecia já não está expandindo mais, ou quando nós já iniciamos o processo de repilação. Na areata ativa, pontos de exclamação, black dots, cabelos quebrados, pelos cônicos, constrições de polpíncos. Mostra que existe inflamação no folículo piloso e isso está gerando essa distrofia, essa alteração na qualidade do fio de cabelo. E na areata em remissão, yellow dots, pelos velos e os pelos em crescimento vertical. Bom, pessoal, esse vídeo ficou bem maior do que os que nós costumamos postar geralmente, mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu disse, é uma verdadeira aula sobre o assunto. Termino, como sempre, deixando aqui o endereço do nosso site e também do nosso Instagram, para que vocês possam estar conosco também nas mídias sociais. Então, era isso.
Por hoje, termino deixando um grande beijo e deixo um comentário se você gostou desse conteúdo. Até a próxima!